no grande expediente, vereadora Sandra Boneto, da tribuna. Uma declaração de líder da bancada do PCdoB, senhor presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a quem está aqui acompanhando e quem nos assiste de casa. Hoje eu ocupo essa tribuna para dizer que, em janeiro, o trabalho não parou. A gente continuou, porque eu aprendi desde pequenininha, quando eu tinha 11 anos de idade, que a gente precisava trabalhar, não importando em que momento, e sim com os clamores das pessoas que nos procuram, né? E então, em janeiro, a gente fez várias atividades, né? Reuniões com secretários, reuniões com diretores, tudo para a gente buscar soluções de temas que não foram resolvidos em 2025. Muita coisa foi resolvida, sim, mas muitas outras não foram. Por exemplo, a gente esteve reunido com o secretário Weber para pedir à Secretaria de Gestão Urbana as demandas de iluminação pública no interior. Eu acredito que o vereador Sandro Fantinel e o vereador Aldonei também têm esses problemas no interior, aonde existe a iluminação pública e a parceria público-privada não pode adentrar aos portões, né, das casas das pessoas, por se tratar de particular. Mas eu pergunto para vocês, aonde no interior não é particular? A gente sabe muito bem que as estradas de escoamento de produção são particulares. E a iluminação pública é descontada todo mês na conta de luz. Mas eles não podem pedir para trocar uma lâmpada porque não está previsto na PPP da iluminação pública. Então, isso a gente conversou com o Weber, e o Weber diz que desde o ano passado está tentando um aditivo no contrato justamente para a gente poder trazer luz de volta ao interior, porque o interior está, sim, sem luz. A gente também pediu demandas gerais de zeladoria, né? A revitalização das praças e parques que temos em Forqueta. Algumas foram feitas, outras não. Lembrando que a gente ganhou uma emenda parlamentar de 150 mil do deputado Camusato, deputado estadual do Partido Novo, para a revitalização do Parque Gregoleto. E a gente está, juntamente com a Ismel, fazendo a reestruturação disso para a gente poder aplicar neste parque. Mas a gente precisa avançar, porque a área pública é lazer, e lazer é tirar a população da rua e colocar ela num local onde ela possa socializar. E também é saúde, né? Então, a gente evita muitos problemas se a gente conseguir isso. Também recebi o secretário da Receita Municipal, Micael, justamente para a gente dialogar sobre a situação econômica do município. Então, a gente espera que haja uma gestão dos nossos recursos para que a gente possa contemplar mais pessoas e os seus problemas, né? E ontem eu estive na Secretaria de Obras e entreguei para o adjunto, o Kiko Girardi, um relatório com várias demandas que estão represadas, que a gente pediu ainda em 2025. Então, a gente pediu pavimentação das ruas, pavimentação comunitária, Zé D'Ambrós, das ruas Marcelo Giacomoni, São Cristóvão. Essas duas ruas também foram contempladas com aquele pacote do saneamento do SAMAI. Porém, ele foi anunciado
o ano passado e até agora a gente não viu ser feito nada. Inclusive, nesta semana, a gente começou as obras da adutora, que vai chegar a água no nosso reservatório em Forqueta, e eu quase apanhei dos moradores, porque eles achavam que era a obra que tinha sido anunciado lá naquele bailão, vocês lembram? Lá no bailão foi anunciado isso, e até agora a gente continua bailando. Então, a gente pede celeridade nessas obras. Também, nós temos a questão da pavimentação da rua Augusto Poser e Jacob Docin, que no metade do ano foi anunciada que seriam as 30 primeiras ruas que seriam pavimentadas. Pois é, a gente está em 2026 e ainda nada. Também, a gente quer a continuidade dos alargamentos das estradas de interior. Foi iniciado em 2025, a meu pedido e consentimento do nosso secretário Lucas Suzin, os alargamentos das estradas de interior, principalmente na região de Loreto. Meu Deus, se a gente fosse para Loreto e a gente encontrasse um carro indo e outro vindo, alguém tinha que dar ré. Nos precipícios, nos perais. A gente não pode que as nossas estradas de interior, de escoamento de produção, sejam estreitas e que não deem condição de segurança para que os nossos agricultores escoem a sua produção. Então, temos que continuar. A gente precisa continuar avançando nesses alargamentos. Também, a gente precisa agora começar a cobrar as obras de asfaltamento que foram contempladas com emendas parlamentares, porque o ano passado entrou no caixa do município alguns milhões para se iniciar as obras de pavimentação asfáltica, como a de São João, a de São Valentim, a estrada das vinícolas e de Monte Ibérico. Garantir estradas dignas aos nossos agricultores do interior realmente é garantir a dignidade e o escoamento de produção. Se a gente tem garantido 3 refeições por dia na cidade, é porque o interior produz. Mas a que custas? A duras custas, porque nem estradas a gente tem. Uma conquista. Eu pediria para que a minha assessoria pudesse mostrar um vídeo que fizemos durante essa semana, referente ao nosso reservatório de água em Forqueta, um reservatório de 1 milhão de litros, que vai acabar com a falta de água que nós temos na nossa comunidade. Por favor, pode passar. O áudio, se puder. Bom, enfim, este vídeo mostra que o diretor-presidente do SAMAI esteve comigo lá, ali pelo dia 15, 20 de janeiro. Para essa comunidade. A Sandra trabalha rapidamente aqui na Forqueta com a vereadora Sandra, que também é presidente do bairro, para dar uma olhadinha como é que está o andamento do nosso novo reservatório de água de 1 milhão de litros, que vai dar uma segurança hídrica aqui para a comunidade. Quando tiver falta de água, aqui vai ser um pulmão, né, de água para essa comunidade. A Sandra trabalha muito, nos cobra quase que diariamente essa questão. Logo nós vamos estar aqui inaugurando junto com as demais autoridades, né, Sandra? Exatamente. Eu fico bem feliz de perceber que o SAMAI viu e percebeu que nós tínhamos um clamor por falta d'água, e ultimamente a gente percebe que quando as adutoras arrebentam, alguma coisa acontece, Forqueta não fica sem água. Então eu queria agradecer muito, porque eu sei da força-tarefa que vocês fazem com caminhões-pipas enchendo o reservatório do Samuara. Esse reservatório realmente vai ser um pulmão de água para a nossa comunidade. E a gente sem luz, a gente fica. Sem água é muito complicado. E o que o SAMAI, através do João Ues, fez aqui foi garantir água para toda a comunidade forquetense. Então, passando rapidamente aqui na Forqueta.
Então, a gente tem essa conquista que em breve a gente vai estar inaugurando em Forqueta, mas isso não foi de hoje para ontem. Toda terça-feira, esta vereadora estava lá no SAMAI pedindo esta obra. Toda terça-feira, essa vereadora estava no SAMAI juntamente com o João Ues. Inclusive, algumas pessoas até riam. E está batendo ponto lá? Sim. Estamos batendo ponto lá para que a gente consiga realizar uma obra tão importante para a nossa comunidade, que por vezes ficava... Declaração de líder, por favor. Ficava 3 ou 4 dias... Sandra Boneto, em declaração de líder. Sem ter água. Água é dignidade. Como que uma comunidade de em torno de 10 mil habitantes vai ficar sem água 4 dias? Agora, eu acredito que a gente não vai mais passar por esses problemas. Mas isso é uma luta que foi, como eu disse, iniciada o ano passado, todas as terças-feiras, visitando o diretor-presidente do SAMAI. E eu acredito que para as demais lutas a gente vai ter que continuar fazendo isso. Toda terça, quarta, marcando agenda direto com os secretários para poder conseguir resolver os problemas. Porque pedir uma vez, parece que não resolve. A gente precisa pedir uma vez por semana. Que se assim resolve, assim a gente vai fazer. Quem me pediu a parte, Zé o Lucas primeiro. Então, vereador Lucas, por favor. Obrigado, vereadora Sandra. Eu acho que é mais fácil chover para cima do que a gestão atual cumprir alguma das suas promessas. Começando pela pavimentação. Olha o parto que foi para sair a pavimentação da Rua dos Brilhantes do Vila Lobos. Nós falamos uma gestão inteira da Diló para assinar a obra ano passado. Eu estou ouvindo essa história de que com as pedras das obras do SAMAI vai se pavimentar até Areias Brancas quase. Mas as pedras não chegam. Então, essa é uma coisa, vereador. E a turma está pedindo. Veja, é pavimentação. O nosso orçamento que nós aprovamos, 4 bi quase. 4 bi. E nós não conseguimos fazer meia dúzia de pavimentação para gente que não consegue entrar em casa, porque nem ambulância, nem ônibus e nem carro entra. E eu acho também que é mais fácil vaca largar sorvete do que a cidade ser limpa pelo Luz, Cor e Flor ou alguma coisa parecida. Porque vocês lembram do Luz, Cor e Flor lá da Paula Iores? Eu ouvi isso 4 anos que ia sair o Luz, Cor e Flor. Daí não saiu da Paula Iores. Agora eu ouvi, não sei, até o líder não está aqui na sessão agora, não sei quem é que disse que vai ter um programa aí de limpeza da cidade, que vai começar, pois tem que começar a fazer 10 por semana. Posso dar 10 bairros de pobre, né? Especialmente bairro de pobre no interior. Tem que começar pelos de pobre. E não só os da base do governo, né, vereadora Sandra? Porque eu sei que Forqueta e os que a gente pede vão para baixo da pilha. E quem está na base começou de novo isso. Então já vou deixar o recado, eu sei que a senhora também está sofrendo isso, de que vereador foi eleito da cidade. A senhora também, vereadora Daiane. Sei que a sua solicitação vão tudo para baixo das pilhas. Isso aí tem que, mas a vereadora é da cidade. Não tratem mal os vereadores da oposição. Porque quando tem voto, alguns que dependem de nós, daí vem chorar. E indicação é da cidade, não é só de quem está na base. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, companheira vereadora Sandra Boneto. Obrigada, vereador Lucas. Aproveitando isso, eu queria passar um vídeo, né, que mostra da situação das estradas, ruas. Agora, no verão, né, a gente tem pouco pó, muito pouco pó. Passa aí, Ana, para a gente ver. Quase nada, né? Quase nada de pó, né? E como que a gente resolve isso? Com pavimentação comunitária, que são as ruas aonde
a comunidade quer pagar. O maior investimento, o melhor investimento é, de fato, pavimentação comunitária, aonde o morador se propõe a ajudar a prefeitura. Então, eu não entendo o que acontece. Quem me pediu a parte, Zé D'Ambrós? Nobre colega, quero dizer que no governo Alceu, a cada 3 dias nós inaugurávamos uma rua de pavimentação comunitária. E que nós, nos últimos tempos, uma dificuldade muito grande, mas eu queria que a senhora confiasse, porque vou lhe afirmar. Vou lhe afirmar que nesse pacote, inclusive estamos fazendo um estudo, vou apresentar no meu grande expediente, nós vamos ter em torno de 30 mil metros de pedras. Por quê? Porque, inclusive, sentei com o Cabelão, sentei com a engenharia da Secretaria de Obras, a licitação, quem ganha a licitação abre as valas, troca a tubulação e leva no britador ou leva na Secretaria de Obras as pedras paralelepípedos. Então, nós vamos ter paralelepípedos. Outra etapa, o saneamento, também vamos sentar com o Suzin, que tem uma equipe específica para saneamento. Confie que nós vamos pavimentar muita rua. Essas duas que a senhora cobrou, na frente da subprefeitura da Forqueta, a Poser e a Docim, tem projeto, e a Marcelo Giacomoni, a senhora sabe que precisa primeiro o saneamento do SAMAI. Confie, a SEDUT vai trabalhar incansavelmente para nós pavimentarmos de forma comunitária. Obrigado. Muito obrigada, Zé D'Ambrós. Fico bem feliz em ouvir isso, né? Então, sim, a gente confia, mas a gente está há muito tempo confiando. Muito tempo confiando. Agora a gente quer realização. Por favor, vereador Sandro. Parabéns, vereadora Sandra, aí, por todas as pautas que a senhora traz, aí, pelo trabalho, a efetividade que a senhora tem ali para a nossa cidade e para o interior. Mas eu preciso partir do normal para o anormal e falar muitas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, né? Que é a questão, o agricultor, e a senhora sabe que tanto eu quanto a senhora, o Aldonei, a gente defende os agricultores. O problema qual é? Que eles querem a estrada larga, mas eles colocam a cerca em cima da estrada. Eles querem a estrada larga, mas eles constroem o açude na divisa da estrada para que a estrada não seja largada. Ou seja, para não perder 1 metro de terra. Então fica complicado, seja quem for o prefeito, para ele poder alargar a estrada, ele vai ter que derrubar a cerca. Para derrubar a cerca, nós aqui sabemos o que acontece depois, né? É judicializado, é criado problema aqui, é problema ali, vai ter que explicar aqui, vai ter que, de repente, pagar a cerca para o cara, se o cara não tira. Então, é aquela história do lixo que nós falamos antes. É uma história de conscientização. Agricultor, você sabe que nós estamos aqui para defender vocês. Mas vocês querem a estrada de vocês mais larga para que tenha menos perigo de acidente, para que a prefeitura lá na frente tenha uma obrigatoriedade maior de fazer uma pavimentação ou um asfalto? Puxa a tua cerca para dentro. Você sabe que do centro da rua, 10 metros para um lado e 10 metros para o outro, pertence ao município. Não pertence a você. Você pode utilizar, mas não pertence a você legalmente. Então não precisa puxar os 10 metros. Mas bota a cerca 1,5 metros para dentro, para ver se a prefeitura não vai lá e alarga a estrada. Ela vai alargar. E se ela não alargar, nós estamos aqui para cobrar que alargue. Agora, eu cobrei alargamento a semana passada, vereadora. O subprefeito me levou lá. Dizendo, olha aqui, ó, fizeram a cerca agora com uma viga em cima da estrada. Como é que nós vamos fazer alargar a estrada? Então, gente, é aquela história, se cada um faz a sua parte, a máquina funciona. Se um dente da engrenagem está quebrado, a máquina já não funciona mais. Então nós temos que partir para um princípio aqui, né, de sensibilidade total de todas as partes para que a gente consiga fazer a máquina funcionar. Obrigado, vereador.
Perfeito, vereador Fantinel. Realmente, em alguns lugares isso acontece, mas nas comunidades que eu citei, todos os agricultores estão dispostos, inclusive, a ajudar. Tanto é verdade que em Loreto, um dos agricultores contratou máquinas particulares e resolveu o alargamento aonde era problema dele. Então, às vezes, essa justificativa que o morador não quer, ali não cabe. Mas sim, existem locais que o morador não quer, porque acha que aquela via não é da prefeitura, é sua. Justamente porque a gente tem todo esse problema do nosso interior, que via de escoamento de produção é da prefeitura. A maioria das vias nem sequer doadas para a prefeitura foram. Mas, enfim, são vias de escoamento de produção. Se eu encontrar 2 caminhões, os 2 caminhões não passam. Se eu passar com 2 carros, eu não passo. Porque eu dirijo mais ou menos, então talvez eu não passe. Então, a gente precisa dar segurança no escoamento de produção, independente se aquele morador ou não quer. Se ele não quer, existe legislação que ela seja aplicada da forma correta para beneficiar toda a comunidade e não interferir na questão comunitária de todos. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado, vereador.